Olha o que diz aqui em Atos 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Eles receberam um ensinamento muito limitado. Apresentaram a ele informações muito limitadas. Falaram de Jesus, eles creram, se batizaram, mas não ampliaram, não deram mais para eles. E aí Paulo chega e pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? Eu sabia, mas nós nem sabemos o que é o Espírito Santo. Mas você vê que quando uma pessoa está aberta, se ela está errando, se ela não está avançando, tem gente que é porque não sabe. Mas quando adquire aquela informação, aquele conhecimento, e crê, dá abertura, ele recebe. Eles não tinham ouvido falar do Espírito Santo, mas quando ouviram, creram imediatamente, se abriram e receberam. E foram muito abençoados. Então, quantas pessoas que receberam um conhecimento, foi apresentado a eles um ensinamento muito limitado. Eu vejo porque na igreja, quantas pessoas que chegam enfermas, anos no cristianismo, já há anos, servindo ao Senhor, mas não tinham tido esse entendimento, esse conhecimento revelado, que elas não têm que aceitar. E quando elas adquirem, é passado esta fé, esse entendimento, elas possuem e são curadas. Quantas que chegaram em situação tão grave e foram libertas? E antes não queriam ser, queriam. Mas não tinham esse entendimento. E quando receberam, quando foi ampliado o conhecimento, e elas creram, receberam um milagre, viveram um milagre. Quantas que chegam na igreja também, já há anos, servindo ao Senhor, mas muito endividadas, já sem saber o que fazer, nome sujo, devendo para muita gente, numa situação caótica, morando de favor. Dependendo da ajuda de alguém para sobreviver, do prato de comida que alguém dá, do teto que alguém fornece, da cama de alguém. Mas aí, elas recebem a informação, é dada a elas esse conhecimento, é ampliado. E elas recebem. E aí é onde você vê inúmeros testemunhos de pessoas que dizem: eu estava há anos no cristianismo. Eu já estava no Senhor, era batizado, etc e tal, mas a minha vida estava um caos. Porque eu não tinha esse entendimento. É muito comum nós ouvirmos a pessoa dizer assim: eu não sabia que eu podia pedir.
Eu não sabia que eu podia ter mais. Eu não sabia. Outro dia alguém ainda usou essa expressão. Eu não sabia que não é pecado pedir pela minha vida financeira. Eu achava que eu não podia pedir. Que eu não devia pedir. Eu achava isso. Uma senhora deu testemunho outro dia, ela dizia, eu cria que Deus queria que eu estivesse doente. Que era vontade de Deus aquela doença. E aí, quando elas entendem que como pode ser vontade de Deus, se ele diz, eu adoeci para você ser curado. Eu empobreci para você enriquecer. Eu me fiz maldito para você ser bendito. Eu me fiz pecado para você ser salvo. Como eu vou aceitar se a Bíblia diz que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo? Como posso aceitar e achar que é da vontade de Deus que eu vivo uma vida ruim, à margem da abundância? Se a Bíblia diz que se eu estou em Cristo, eu sou de Cristo, eu sou descendência de Abraão, então, herdeiro conforme a promessa. Quer dizer, aquelas 7 promessas que o Senhor fez a Abraão, se eu estou em Cristo, eu passo a possuí-la, eu tenho direito a ela também. As 7 promessas que o Senhor fez a Abraão. Então, preste bem atenção. Esse pessoal tinha recebido informações sobre o cristianismo muito restritas, muito limitadas. Eles tinham muito pouco de um conhecimento muito pequeno. Mas quando Paulo chegou e falou mais, abriu, deu a eles, ampliou o conhecimento deles. Eles se abriram e receberam. Então, quando uma pessoa se abre para a verdade, está aberta para receber a verdade, quando ela não se recusa, quando ela está aberta, esta é a palavra, aberta. Eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero mais. Eu estou aberto. E quanto mais ela recebe, mais ela crê, ela possui, mais ela vive, porque ela coloca em prática. Porque quando eles tinham recebido apenas, sido batizados, o batismo do arrependimento, que era de João. Mas quando foi apresentado o Espírito Santo, eles creram, se abriram, absorveram, foram batizados. É o que eu vejo dentro da igreja. Quando as pessoas são ensinadas a rejeitar a doença, a miséria, a destruição familiar, e elas creem nisto, e se abrem, e possuem, elas vivem. Elas vivem. Porque é vontade de Deus que você viva a plenitude. Sabe? Que você tenha uma vida completa. Que você viva todas as promessas. Que você viva uma vida feliz, abençoada, como eu sempre digo. Não de mar de rosas ou de facilidades, mas uma vida de vitória. Uma vida de vitória. Isso não é promessa da bispa e promessa de pregador. Isso é bíblico, meu senhor, minha senhora. Isso é bíblico, você tem direito. Eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo porque não tinha conhecimento dele. Mas quando eles receberam a informação, eles conheceram mais do Evangelho. Eles creram, absorveram e receberam. Compreendeu como é que é? Por que não tinham recebido? Porque não sabiam. A partir do momento que passaram a conhecer, a saber, né, foi ampliado o conhecimento deles, porque até então tinham recebido informações muito limitadas, muito restritas. Então, creram naquilo que foi dado a eles. Quando eles receberam mais, eles creram, e mais informações, eles creram e receberam a materialização daquela promessa.
Então, se você crê que Jesus realmente não quer que você esteja enfermo, porque Ele não quer que você esteja na miséria, porque Ele não quer que você não deve estar na derrota. Ele não quer você doente, miserável, derrotado, derrotada. Ele não quer sua família destruída. Ele não quer sua vida num fracasso. Não é vontade de Deus, não é interesse de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Se você está vivendo isto, Deus não tem nada a ver com isto, porque Ele não é homem para que minta. Se Ele falou, Ele cumpre. Se Ele prometeu, Ele faz. Ele não volta atrás. E quando a Bíblia diz que o Senhor adoeceu para você ser sarado, empobreceu para você enriquecer, se fez maldito para você ser bendito, se fez pecado para você ser salvo, é a mais pura verdade. Quando a Bíblia diz, o Senhor Jesus falando, eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente, abundante. É a palavra de Deus, saiu da boca de Jesus, é verdade, Ele não volta atrás. Então, se você absorve isso, você crê. Se isso entra e você crê, absorve, você vive. Deus quer você sarado, sarada, próspero, abençoado. Sabe o que é prosperidade? A ausência de necessidades. O justo não mendiga o pão, meu senhor, minha senhora. O justo, ele tem para emprestar, mas não toma emprestado, ele tem para dar. O justo é colocado por cabeça, por cima. O justo é honrado. Davi disse, fui moço e agora sou velho e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O justo não conhece fracasso. Se você está vivendo uma vida derrotada, fracassada, eu estou te mostrando à luz da palavra de Deus que você pode ter uma vida mudada. Esse pessoal aqui não tinha recebido mais porque não sabiam. Quando eles tiveram um conhecimento, um entendimento, eles receberam. E é isso que tem que acontecer com você. A partir do momento que você ouve que o Senhor quer que você viva uma outra história, uma outra situação, e você crê nisso, você vai viver. Se você crê, absorver e dizer, é isso mesmo, chega. Chega! Chega e chega! Chega de doença! Doença, se você tiver agora, nesse momento, essa coragem, manifestar a fé corajosamente e dizer, doença, em o nome do Senhor Jesus, eu te dou uma ordem, saia da minha vida. Ela tem que sair. Em nome de Jesus, chega de viver desempregado, devendo para os outros. Chega de depender dos outros. Chega! Em nome de Jesus, espírito da derrota, da miséria, saia da minha vida. Se você para e diz assim, chega de ver a minha família sendo destruída, chega de contendas, chega de divisão, chega! Eu ordeno espírito do mal que está arruinando com a minha vida, com a minha família, que está causando divisão, separação, contenda, eu ordeno, saia em nome de Jesus. Se você manifesta a fé e diz, Deus não quer isto para mim, Jesus não foi na cruz para eu viver nessa miséria, para eu viver doente, para eu viver endividado, para eu viver com a minha família destruída, para o meu lar ser um inferno, Jesus não foi na cruz para eu viver assim, chega! Você tem que dar um basta. Eles não tinham recebido mais, porque não sabiam, quando eles passaram a ter conhecimento, eles receberam. Você agora tem conhecimento disso. Está nas tuas mãos dizer basta, chega, eu não aceito. Ponto final. Em nome de Jesus, chega. Em nome de Jesus, chega. Em nome de Jesus. Eu não vou viver assim. Eu quero a minha vida abençoada. Porque eu tenho direito a uma vida abençoada. Você tem direito a mais. Você tem direito a mais. Você pode ir além, você pode viver mais. Isso está ao teu alcance, só depende de você. Esse pessoal creu. Quando Paulo
deu mais a eles. Eles creram. Se você crê, você vai viver tanto quanto eles viveram. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos.